Notícias aqui da igreja na Alemanha, ou se é que ainda é uma igreja, né? Aquilo que se chama igreja na Alemanha. Essa notícia que eu estou lendo é uma tradução livre de uma notícia que foi veiculada pelo Anglican Inc. E começa assim: uma das maiores filiais da igreja protestante alemã defendeu uma pastora depois que ela abençoou um relacionamento entre 4 homens e chamou a cerimônia de casamento aos olhos de Deus. Bom, então o que aconteceu foi que essa pastora abençoou esse quadrisal, né, esse suposto casamento, e recebeu bastante críticas por isso, e a igreja veio em defesa dela, veio dizer: não, tá tudo certo, é isso mesmo, ela fez o que tinha que fazer, ou ela não tá tão errada assim, enfim. E agora a notícia do que aconteceu. O quadrisal participou de um festival de casamentos em Berlim como parte de um programa da igreja que oferecia bênçãos gratuitas para casais que desejavam evitar longas formalidades. Então, aquela situação em que a igreja promove um evento para fazer, algumas igrejas já fizeram isso, né? Às vezes casamentos até coletivos, não sei se foi aqui o caso, provavelmente não foi, mas foi um jeito de casar esse pessoal. Lena Miller, que é o nome da pastora, de 33 anos, é uma pastora de jovens da região de Berlim e Brandemburgo, da igreja protestante, e disse que o relacionamento consistia de 2 letões, um cidadão tailandês e um quarto homem que ela acreditava ser espanhol. Ela acreditava, ela não tinha certeza. Então, claramente vê que ela não tinha a informação completa sobre as pessoas que ela estava abençoando o casamento delas. Era meio que a pessoa chegava lá e tal, e quero casar, então casa aí, põe seu nome aí, vamos fazer a bênção aqui. Também não era uma união civil, tá? Isso aqui era uma bênção religiosa. Não é que a Alemanha fez o casamento de 4 homens lá no cartório civil, mas a igreja protestante lá, uma das filiais da igreja protestante na Alemanha, fez a bênção aqui na pessoa dessa pastora. Miller disse que os homens falavam inglês entre si e pareciam radiantemente felizes juntos. Então o que ela sabia? Ela sabia que 2 eram letões, um era tailandês e um talvez era espanhol. E eles pareciam muito felizes, eles estavam muito alegres. Como que ela mediu a felicidade deles? Talvez pela aparência, né? Talvez pelo sorriso, talvez pelo ar que eles estavam, enfim, aquela sensação que eles estavam passando no momento. E dava para ver que havia tanto amor entre eles, ela disse. Né? Então ela conseguiu sentir que eles se amavam muito pelo que ela viu ali naquele momento. Ela disse para o jornal, e ela ainda faz uma pergunta retórica: por que Deus teria algo contra o fato de serem 4 em vez de 2? E, gente, é absolutamente absurdo tudo isso, isso é horrível, né? Isso é péssimo, péssimo para tudo, péssimo para o bem da sociedade, da humanidade, desses 4 homens, né, que fizeram isso, participaram disso, dessa aberração, mas ao mesmo tempo ela tem uma coerência sofística aqui, né? Dentro do raciocínio, se o argumento estiver correto, ela tem um ponto, né? Se pode casar 2 homens, por que não 4, certo? O que é que limita? Se eu posso fazer o casamento entre um homem e um homem, ou entre uma mulher e uma mulher, por que eu não posso fazer o casamento entre um homem, um homem e um homem? Ou um homem, um homem, um homem, um homem? 4 homens? Por que não? Né? Não existe logicamente uma razão para você abrir a ideia do casamento para ser, além de ser um homem e uma mulher, ser também um homem e outro homem, e você limitar isso a 2, não faz o menor sentido. Então ela tem uma dentro do sistema dela, que já é um sistema todo falido, todo corrompido, mas dentro da lógica interna funciona isso que ela está falando. Bom, agora, essa notícia obviamente é bastante chocante para os cristãos, não tão chocante assim, porque nós já estamos acostumados a ver absurdos, principalmente coisas que vêm da Europa, com relação a moral. Você já imagina que vai vir alguma coisa muito feia, vai vir uma coisa muito chata. Via de regra,
é isso que você espera do cristianismo da Europa, em geral. Né? Existem, obviamente, igrejas fiéis lá, verdadeiras, pastores fiéis, verdadeiros, na Europa, mas a maioria das notícias que vem de lá são péssimas. Né? Questão de todo tipo de impiedade que é praticada, de maldade e coisas imorais que são praticadas ali. E, no entanto, o que é interessante é o seguinte, você perceber que não é só o argumento dela de que por que Deus iria contra 4 homens? Se eu posso casar 2 homens, por que eu não posso casar 4 homens? E você fala assim, nossa, é um absurdo. Não, a verdade é, casamento é entre um homem e uma mulher unidos perpetuamente com o objetivo de glorificar a Deus na sua vida, de amar um ao outro, cuidar um do outro, ter filhos. Tudo isso faz parte de um casamento verdadeiro, um conceito bíblico de casamento. Mas se você abandona esse conceito bíblico de casamento, certo? Você fala assim, olha, não é necessário que seja um homem e uma mulher, pode ser um homem e outro homem, pode ser uma mulher e outra mulher. E você abandona completamente o conceito bíblico de casamento, não tem por que você manter o número. Fala assim, não, olha, eu posso fazer o casamento entre um homem, é a questão qualitativa do casamento, eu alterei. Mas eu não vou alterar a questão do número, vou manter 2, porque, né, pô, 3 aí já começa a ficar um negócio meio fora, meio... Então não faz sentido você limitar a 2. Você pode abrir para 3, 4, 5, 6, não tem problema nenhum. Né? Dentro dessa lógica corrompida faz sentido. Agora, veja, foi uma mulher que fez esse casamento. Uma pastora. Uma pastora fez esses casamentos. E se você puxar essa linha de raciocínio, você vai perceber que a mesma forma de interpretar as escrituras que chegou à conclusão de que não tem problema casar 4 homens é a forma de interpretar as escrituras que chegou à conclusão de que não tem problema uma mulher ser pastora na igreja, ser uma ministra do evangelho. Isso é, obviamente, uma coisa que a maioria das pessoas não para pensar e, no entanto, é real. Nós usamos sistemas de interpretação para ler qualquer texto. E quando a gente vai ler a Bíblia, nós também usamos sistemas de interpretação, aquilo que a gente chama de hermenêutica. Existe uma hermenêutica que você usa para ler a Bíblia. E essa hermenêutica vai determinar, em certa medida, quais as conclusões que você vai ter a respeito daquilo que você está lendo. Então, por exemplo, se você fala assim, olha, a minha hermenêutica das Escrituras, ela se baseia em aceitar o que está escrito dentro do seu significado natural, entendendo o seu contexto e aplicando para a nossa vida hoje. Isso vai determinar certos resultados da sua interpretação. Se você pegar e falar assim, não, olha, eu interpreto a Bíblia de uma maneira mais alegórica, mais simbólica, menos apegada ao significado das palavras em si, dentro do seu contexto específico, e mais procurando o significado superior, ou invisível, ou interno, ou camadas mais profundas de significado, enfim, isso também vai determinar certas conclusões que você vai chegar no texto. E se você tem pressuposições a respeito do texto bíblico, quando você vai ler, aquelas pressuposições, elas se inserem dentro do texto e não deixam você ver o que está escrito. Então, por exemplo, se você tem uma pressuposição de que Deus não existe, tudo que existe é matéria, tudo que existe é simplesmente matéria e energia, não existe um ser pessoal e espiritual por trás de tudo isso, ou acima de tudo isso, você vai ler as escrituras
e vai chegar a conclusões diferentes. Você não vai ler a história, por exemplo, de Israel atravessando o Mar Vermelho e chegar à conclusão de que eles estavam ali e um ser supremo, sobrenatural, invisível, onipotente, fez com que as águas desafiassem as regras da gravidade, as leis da gravidade, e o povo conseguiu atravessar pelo mar em seco, com dois montões de água, um de cada lado. Você não vai chegar a essa conclusão. Você vai, talvez, ou dizer que essa história foi inventada, ou você vai dizer que... Você vai tentar achar uma outra explicação, uma explicação mais naturalística para aquilo que está acontecendo, certo? Para aquilo que você está lendo. Então, você vê exemplos disso quando vai falar da ressurreição de Cristo. A pessoa já tem uma cosmovisão anticristã contra aquilo que o texto diz claramente. Então ela vai trazer interpretações novas. Ela vai chegar a significados bastante inexplicáveis se você leva em consideração o texto. Se você lê o texto bíblico falando da ressurreição de Cristo, o que você entende? Que Cristo morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. No domingo de manhã ele ressuscitou. E foi visto pelos seus discípulos, foi visto primeiro pelas mulheres, depois pelos homens, chegou a ser visto por mais de 500 pessoas ao mesmo tempo, subiu ao céu, ficou 40 dias na terra, depois subiu ao céu. É isso que você vai entender, que ele ressuscitou em corpo, né, que ele foi tocado, que ele comeu, que ele bebeu, e você vai, com os discípulos depois da ressurreição, né, e você vai acreditar naquilo, porque você está lendo o texto. Se você tem o pressuposto de que o que o texto está falando é verdade, e você vai tomar em consideração a interpretação natural daquele texto, então você vai chegar a essa conclusão. Agora, se você tiver a ideia de que não, mortos não ressuscitam, o que aconteceu ali foi alguma outra coisa, então você vai chegar a uma outra explicação. E aí chegam essas interpretações, essas teorias. Ah, foi o irmão gêmeo, foi... na verdade ele não morreu, parecia que ele morreu, mas ele estava vivo ainda. Ou, como alguns chegam ao ponto de dizer, não, não foi ele que foi crucificado, foi alguém parecido com ele. Ou então, não, ele não ressuscitou, os discípulos tiveram uma ilusão, eles tiveram uma fantasia de que ele tinha ressuscitado. Ou eles mentiram porque eles queriam que as pessoas continuassem seguindo eles, ou eles interpretaram a ressurreição de uma forma espiritual e depois, gerações depois, vieram com a ideia de uma interpretação literal e física. Você chega a conclusões não baseadas no texto, mas por causa das limitações que a sua hermenêutica e a cosmovisão que fundamenta aquela hermenêutica te obrigam a chegar. E a mesma coisa acontece com os textos bíblicos que falam do pastorado feminino. A Bíblia claramente proíbe a mulher de ser pastora. Você tem textos claríssimos. Você tem, por exemplo, 1 Timóteo 2,12 ou 1 Coríntios 14, versículo 34 e 35. Você não tem, dentro de uma interpretação natural do texto, qualquer dificuldade de compreender que Deus ali determinou que os pastores na igreja têm que ser do sexo masculino para seguir uma regra da natureza, desde a criação, desde a queda da humanidade. Existem vários fatores que foram sendo colocados na história desde a criação e que determinam que o macho seja o cabeça, seja o líder na família, na igreja, também na sociedade, em certa medida. Então existe espaço para o trabalho da mulher, com certeza. Na Bíblia também tem muitos textos que falam sobre o trabalho da mulher, mas existe uma limitação, existem coisas que cabem ao homem, coisas que cabem à mulher, tanto do ponto de vista natural, biológico, como, por exemplo, dentro de uma relação sexual, é a mulher que engravida, não é o homem, certo? É uma limitação. A mulher pode fazer algo que o homem não pode. É a mulher que amamenta, não é o homem. Enfim, e você tem essas diferenças não são só físicas ou biológicas, mas elas também são de posição ou de função do que Deus quer que cada um faça.
A função do pai no relacionamento é diferente da função da mãe. A função do marido é diferente da função da mulher. E a função do homem na igreja é diferente da função da mulher na igreja, e Deus deixa isso muito claro na palavra, não tem dificuldade nenhuma nisso. Uma interpretação natural do texto, você percebe isso com muita facilidade. O que acontece então é que certos pressupostos e hermenêuticos e cosmovisões se contrapõem a essa conclusão. Eles não conseguem aceitar essa conclusão, então eles olham para o texto e veem outras coisas. Eles falam assim, não, olha, talvez 1 Coríntios 14, 34, 35 não foi escrito por Paulo, foi escrito por outra pessoa. Ou 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12, não foi escrito por Paulo ou por outra pessoa, ou Paulo estava numa fase meio machista, ou Paulo estava falando de um problema específico daquele lugar, não estava tratando da situação da igreja como um todo, mas apenas da igreja de Éfeso, que é a igreja que Timóteo estava pastoreando quando Paulo escreveu essa carta. Enfim, você vai chegar a alguma conclusão. Você vai trazer alguma conclusão baseada na sua hermenêutica para poder justificar aquilo que você queria fazer. E quando você lê esses textos bíblicos que falam do pastorado feminino, as vossas mulheres estejam caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Em outras traduções dizem que seja ignorado. Veja, esse texto ele dá a entender a razão porque, na verdade, ele meio que sugere, não é bem direto, mas ele deixa nas entrelinhas que a razão por que alguém desobedeceria a essa ordem geralmente vai ser porque ela diz, não, eu tenho uma revelação aqui espiritual que eu recebi, e Deus falou que no meu caso eu posso ser pastora sim, ou então no caso da minha esposa ela pode ser pastora sim, porque veio uma revelação especial de Deus. Deus falou comigo, Deus falou claramente comigo e tal. Isso fica claro no versículo 36 e 37. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, ele fala, olha, tem pessoas que estão achando que são profetas, são espirituais e podem sair dessa regra, mas se eles são profetas mesmo, se são espirituais mesmo, reconheçam que o que eu estou falando é mandamento de Deus, é mandamento de Jesus. Então, existe uma fonte de hermenêutica que chega à conclusão de que uma mulher pode ser pastora, que é baseada nesse sentimento de que Deus falou comigo, uma coisa especial, uma coisa diferente do que está escrito na Bíblia. Então está escrito na Bíblia lá uma regra, pode até ser uma regra geral, mas para mim é diferente. Deus falou comigo, e essa regra não se aplica a mim. E essa mesma forma de sentir e de pensar é que fez essa mulher casar 4 homens. Se você prestar atenção na notícia, você vai perceber que ela fala assim, olha, dava para ver, dava para sentir, não tem como não ser de Deus. Mas espera aí, mas na Bíblia é claro, né? Não pode, casamento é um homem, uma mulher, isso não pode, isso é errado. Deus revelou nas Escrituras que isso é errado, mas ela diria, não é errado, porque eu tenho uma revelação especial, eu senti uma coisa diferente, então por isso o que está escrito não se aplica nesse caso. Isso é uma forma daquilo que nós chamamos de liberalismo. O liberalismo é essa ideia de que você não precisa realmente acreditar nas coisas que estão no texto do jeito que elas estão no texto. Você não é obrigado. Você pode usar elementos da hermenêutica
moderna para interpretar a Bíblia. Então, eu não estou de jeito nenhum aqui acusando que todas as irmãs que são pastoras, elas vão ser a favor da poligamia e muito menos do casamento gay. Eu sei que muitas mulheres cristãs que são pastoras, ou que na verdade não são, mas estão colocadas numa posição de pastoras, são contra isso absolutamente, não aceitam isso de jeito nenhum. Mas, ao mesmo tempo, elas rejeitam textos que falam sobre a posição da mulher na igreja. Nesse texto, nessas questões sobre homossexualidade, elas são bíblicas, mas na questão do pastorado feminino elas não são. E graças a Deus, né, eu prefiro assim, um erro a menos, um problema a menos. No entanto, nós temos que reconhecer que há uma incoerência. A posição liberal coerente vai dizer, olha, o texto bíblico ele é historicamente condicionado, ele é condicionado pela cultura da época. E então, quando Paulo fala que a mulher deve ficar em silêncio na igreja, que ela não deve ensinar na igreja, aquilo ali era condicionado pelo machismo da época. A cultura mudou, então nós não temos mais que seguir essa regra. Nós vamos seguir talvez algum princípio ali subjacente, mas não a regra, né? E eles vão aplicar o mesmo critério na questão do homossexualismo. Vão falar assim, olha, aqui quando Paulo fala que os sodomitas não herdarão o reino dos céus, ele está condicionado pela cultura da época. Então você tem que entender a cultura. Na época era assim, tal, tal, tal. Os judeus pensavam assim, então Paulo pensava assim. Hoje mudou. Hoje a sociedade está evoluída, nós entendemos de uma forma diferente. Então nós não aplicamos, mas nós tiramos algum princípio daquilo ali, mas não aplicamos a regra mais. O texto não tem que ser aplicado de uma forma tão literal, tão enrijecida, né? Tão dura assim. Não, você pode ter uma maleabilidade ali na cultura e entender esse texto de uma maneira mais maleável, né? Enfim, essa seria uma posição consistente dentro do liberalismo. É claro que ela não é consistente dentro da realidade. No mundo real ela não funciona, ela continuaria sendo falsa, mas ela seria inteirinha falsa. Agora, o que nós temos hoje é muitos irmãos que são liberais em alguns pontos, certo? Em que eles se sentem à vontade em ser liberais, porque eles talvez acham que receberam uma revelação especial de Deus. Em outros pontos, eles já são mais conservadores, porque eles não sentem essa paz. Mas veja, não é o texto em si que é o fator limitador dessa interpretação. O texto em si é secundário, porque o texto não foi suficiente para impedir eles de acreditarem no pastorado feminino. O texto não foi suficiente para impedir esses irmãos de ordenarem suas esposas, ou essas irmãs de aceitarem a ordenação pastoral, porque o texto não é a questão final. A questão final é o que eu senti no meu coração. E no meu coração eu senti que Deus está comigo. Então, independente do que o texto diz, eu acredito que Deus está comigo, né, nesse ponto. Mas nesse outro ponto aqui, eu não senti essa paz, eu não senti essa calma para fazer isso. Então, bom, nesse caso nós vamos aplicar a letra da palavra aqui, né? Tá dizendo assim, então tá errado. Veja, isso é incoerente. Isso é incoerente. Eu acho que você está certo, se você pensa assim, você está correto. Realmente, a Bíblia diz que o homossexualismo é pecado, não deve ser praticado, não deve ser ensinado, não deve ser de maneira nenhuma encorajado. Não vamos também maltratar ninguém, não vamos perseguir ninguém, mas também não vamos nos submeter às ordens de ninguém. Tá? Isso é uma coisa. A outra coisa é você falar assim, bom, mas é por causa do texto bíblico, não é? É porque o texto é a palavra de Deus, é porque a Bíblia é a palavra de Deus, então nós temos que obedecer às Escrituras, fazer o que elas mandam, tá? Se isso é verdade, então vamos seguir a Bíblia também nessa outra parte que é o pastorado feminino. A Bíblia não aceita isso, Deus claramente proibiu isso em vários textos, então vamos obedecer, vamos fazer a vontade do Senhor. E aí nós vamos ser coerentes e vamos ser bíblicos.
e vamos ser cristãos. E vamos estar naquela linhagem de cristãos que vem desde o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, de Jesus Cristo, dos profetas, enfim, e tudo que a gente vê na Bíblia, que é a revelação de Deus para nos ensinar como nós devemos viver, como nós vamos viver para agradá-lo e para glorificá-lo, inclusive na igreja, especialmente na igreja.